Olá, meu nome é Felipe e sou professor de Sociologia. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o desencantamento do mundo. O objetivo dessa aula é desenvolver a consciência de que não há um olhar natural. Todos os olhares são sempre construções. Bem, esse conceito de estranhamento é muito importante para a sociologia. E ele não representa nada mais do que estranhar, duvidar. E por que é importante a dúvida? Para tal, a gente vai lá na filosofia e vai usar um pouquinho as ideias de René Descartes, filósofo e matemático francês. René Descartes dizia da importância da dúvida epistemológica. Epistemológica, professor, o que é epistemológico? Epistemológico vem do grego episteme, que significa conhecimento. Uma dúvida do conhecimento. Como assim? Toda vez que nós duvidamos de algo, segundo Descartes, a gente, de certa forma, cria uma necessidade de pensar a respeito de algo, de buscar respostas. A gente passa a não ser enganado tão facilmente. E buscar resposta é aquilo que nos torna pessoas. A frase mais famosa dele é penso, logo existo. Que em latim, eu não sei latim, mas vamos tentar aqui. Dúvido, ergo cogito, ergo sum. Que ao pé da letra significa penso, duvido, penso, logo existo. O que ele quer dizer com isso? Toda vez que a gente duvida, a gente busca respostas. Nos tornamos cada vez mais racionais. E nos tornar racionais é o que nos difere dos outros animais. É que nos difere dos animais que não usam a razão. Então, o que nos faz humanos, no sentido Homo sapiens, é a dúvida. E para ilustrar isso, a gente vai usar uma história chamada O Mito da Caverna, do filósofo grego Platão, que também ficou conhecido como a alegoria da caverna. Nessa história... Nessa história, alguns homens, é uma história fictícia, isso é importante dizer, alguns homens ficam acorrentados no fundo de uma caverna. E antes mesmo de contar a história, é importante dizer por que Platão cria essa história. Ele cria essa história porque, para ele, os nossos sentidos podem nos enganar. Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, pode ser enganoso e pode nos afastar da verdade. Por isso, para ilustrar o seu pensamento, ele criou essa história. E esses homens acorrentados sempre viveram nessa caverna. E na frente deles se projetava uma sombra de um pequeno buraco ao fundo da caverna, na parte alta, onde passava uma estrada. Todas as pessoas, animais que passavam pela estrada projetavam sua sombra em frente a eles. Eles viam essas sombras e os sons distorcidos como eco do exterior da caverna. Tudo para eles o seu mundo era apenas composto de sombras e sons distorcidos. Até que um certo dia, um prisioneiro consegue escapar. E ao escapar, lentamente ele consegue ir até a estrada. No primeiro momento, ele fica cego com a força da luz, porque os seus olhos não estavam acostumados. Platão compara essa cegueira à ignorância. A ignorância daquelas pessoas que não conseguem suportar a verdade. Você já viu
ou você já discutiu com alguém e quando você diz algo verdadeiro para ela reluta, ela não aceita? Vou contar-lhes uma história. Um certo tempo atrás eu trabalhava numa prefeitura com uma senhora. Conversando com essa senhora, lhe falei sobre o terremoto que tinha ocorrido no Chile um dia atrás. E ela começou a dizer que isso era castigo de Deus, e que a gente ia ter um terremoto no Brasil também. Era a ira de Deus. Eu disse para ela que era muito difícil ter um terremoto no Brasil em grandes proporções. Basicamente impossível. Por causa da teoria das placas tectônicas. O Brasil não está na borda de uma placa, mas sim no centro de uma placa. Ela ficou irritadíssima comigo, começou a gritar e falou que se eu sabia mais que Deus. A mulher ficou bem nervosa. Às vezes, quando você diz um conhecimento que é verdadeiro para uma pessoa que não tem esse conhecimento, isso é doloroso. E foi o que aconteceu então. Mas esse homem foi se recuperando. Aos poucos se levantou, saiu dali, conseguiu um trabalho, uma vida, se casou e um dia resolveu voltar, porque ele nunca havia esquecido dos seus companheiros. E ao voltar, ele se pôs em frente deles e começou a contar todas as coisas como elas realmente eram. Mas eles não acreditaram. Eles acharam que ele estava mentindo, pois eles nunca tinham visto nada daquilo que ele dizia ser verdadeiro. E eles acabaram por matar essa personagem. Bem, dito isso, a gente vai para o nosso próximo tema, senso comum. Senso comum é um conhecimento que a gente toma como verdadeiro, mas que a gente não busca a resposta, a gente não busca esse conhecimento como conhecimento científico. É algo que alguém te diz, que você ouve na rua, na praça, em qualquer lugar, ou algo que você sente, mas que você não busca uma resposta. O conhecimento, o senso comum, ele pode ser tão falso como as sombras naquela caverna de Platão. E o papel da sociologia é fazer justamente as pessoas pensarem além do que é aparente, além do senso comum. Bem, falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre desnaturalização do mundo. Essa capacidade de não ver um mundo encantado, um mundo como no conto de fadas, mas compreender as razões. Um exemplo disso, hoje, na era da internet, as pessoas colocam muitas notícias falsas, as chamadas fake news. E muitas pessoas, sem sequer se questionar, sem perguntar se aquilo que elas leram é verdadeiro, elas passam à frente e, pior que isso, elas brigam por isso. Vou dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, trabalhava um frentista haitiano. Uma pessoa que veio para o Brasil, por causa que seu país tinha passado por um grande terremoto. É importante dizer que o Haiti é o país mais pobre das Américas. Ele estava ali trabalhando. E de repente parou alguém para abastecer o carro e começou a discutir com ele. Gritar, dizer que ele estava ali por um grande plano, um plano maligno do governo, e que a intenção era trazer pessoas que acreditavam no socialismo para o Brasil, e
que ele estava roubando o emprego das pessoas e começou a discutir com esse trabalhador. No entanto, esse trabalhador não sabia muito bem português e ele não entendeu quase nada, por isso nem teve reação. Mas o homem ficou tão nervoso, que saiu do carro e começou a bater nesse trabalhador na frente de todo mundo. Analisando esse acontecimento, vamos pensar um pouquinho. Será que alguém sai do seu país pensando: eu vou roubar o emprego de um estrangeiro? Ou se eu vou emigrar daqui para o Canadá, por exemplo, será que eu vou para lá pensando assim: eu vou roubar o emprego dos canadenses? Ou eu procuro emprego porque eu tenho necessidade? Outro ponto. O Haiti não é um país socialista, muito pelo contrário. Não tem nenhuma origem socialista. E a pessoa veio para cá, com certeza, em busca de uma vida melhor. Mas enxergar o mundo de uma forma estreita e muitas vezes manipulada por fake news e esse tipo de pensamento pode ser extremamente prejudicial. Por isso, a importância de a gente ver o mundo por uma outra ótica. E aí a gente vai, um pouquinho mais à frente, a gente vai conhecer um sociólogo americano chamado Charles White Mills, ou Charles White Mills. Ele fala sobre a imaginação sociológica. O que é a imaginação sociológica? É a gente conhecer, entender as coisas que acontecem no mundo por uma visão mais apurada. Vou dar um exemplo disso. Divórcio. Muita gente pode pensar que o divórcio hoje acontece muito mais do que acontecia no passado. É verdade? Verdade absoluta. Os números de divórcio hoje são superiores ao que acontecia 20, 30 anos atrás. Agora, por que razão? Muitas pessoas vão dizer: porque o mundo está perdido, porque as pessoas perderam a decência, ou qualquer coisa assim. No entanto, se a gente tiver um olhar mais apurado, perceber o passado e as coisas que aconteceram, a gente vai perceber que na década de 60, 70, surge o anticoncepcional. E ele dá liberdade à mulher, porque as mulheres estavam presas aos casamentos pelo grande número de filhos que tinham. Mais que isso, quando as mulheres ingressam no mercado de trabalho, isso dá mais liberdade para elas. E muitas vezes, muitos casamentos eram violentos e a mulher tinha que aceitar aquela condição pelos filhos, pela sua condição de não trabalhar. E essas condições permitem que haja mais separações, mais divórcios. Então, a imaginação sociológica é olhar o mundo através de uma outra visão. E para terminar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o desencantamento do mundo. A gente sempre fala nas aulas presenciais, dos 3 porquinhos da sociologia. Ou, em outras palavras, os 3 sociólogos clássicos, Marx, Weber e Durkheim. Porque baseado nas ideias desses 3 sociólogos está toda a sociologia contemporânea. Eles são a base da sociologia. E Max Weber, o alemão Max Weber, ele cria um conceito chamado de desencantamento do mundo. Imagina uma pessoa que vive numa pequena cidade, num mundo mais romântico, um mundo que as coisas são, de certa forma, normais, as pessoas se conhecem, mas de repente as cidades começam a crescer. A burocracia. O que é a burocracia para o Weber? A burocracia para ele não é uma coisa ruim, mas quando crescem as cidades, os países crescem.
não é mais possível você, apenas por amizade ou por conhecimento, trabalhar com as coisas públicas. É preciso regras rígidas. E isso é burocracia. Então surge a burocracia, surge uma classe de funcionários públicos, a gente tem um avanço das universidades, das especializações dentro das áreas do conhecimento. E tudo isso faz parte do que eles chamam de desencantamento do mundo. E, bem, essa aula que eu quero deixar com vocês hoje, eu espero que possa ajudar vocês a responderem as questões, que vai ficar no MEPS para o pessoal da escola. E até a próxima, pessoal.